CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h08. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos no ar nesta segunda-feira, 5 de maio de 2025, com mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Basquete, o Ourinhos levou a melhor sobre o Campinas no duelo direto entre os times pela primeira rodada do retorno da fase de classificação da LBF. Em uma partida equilibrada, as donas da casa fizeram 57-51 e voltaram a vencer após 2 derrotas. O resultado também acaba com a série invicta de 3 jogos do Campinas. Agora, Ourinhos fica com um ponto a mais, 18-17, assumindo a 4ª colocação, que era do Campinas, que caiu para o 5º lugar. E o Guarani finalmente venceu. O destaque do Bugre chegando com você, Antônio Lupi. Ufa! Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia para todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Uma excelente semana para todo mundo. Para você também. Muito obrigado. O Guarani, enfim, conquistou a primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro, justamente na estreia do técnico Marcelo Fernandes. Vitória por 2-1 em cima do Botafogo da Paraíba. Com o resultado, o Guarani deixa, além da lanterna da competição, a zona do rebaixamento e traz um pouco mais de tranquilidade para a sequência do trabalho. O Bugre tem pela frente o São Bernardo. O jogo acontece no próximo sábado, às 5 da tarde, novamente no Brinco. Série D, a Inter de Limeira apenas empatou com o Monte Azul 1-1 no sábado à tarde no Limeirão pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com tropeço, o Leão cai para a vice-liderança do grupo 7 com 7 pontos. O Monte Azul é o 6º com 2 pontos. E agora o destaque do futebol paulista, Bruno Faria. Vitor Roque faz o primeiro gol pelo time e Palmeiras vence o Vasco em Brasília como visitante por 1-0. Santos perde para o Grêmio no Sul por 1-0 e segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O técnico Luiz Ubeldia ganha os retornos de Arboleda e Pablo Maia para o jogo contra o Alianza Lima, no Peru, pela Copa Libertadores. Corinthians trabalha neste domingo e dá início à preparação pensando no confronto diante do América de Cali da Colômbia em casa pela Copa Sul-Americana. E a 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ainda não foi fechada, porém os paulistas já participaram e o saldo foi positivo. Na sexta, em Araraquara, a Ferroviária fez 2-1 no Curitiba, o Novo Horizontino perdeu pro Atlético em Goiânia por 1-0 e o Botafogo fez bonito, goleou o Atlético Paranaense na Arena 4-1. E agora o destaque da Ponte Preta, que vai muito bem, obrigado, Antônio Lupi. E é uma das líderes da competição. A Macaca venceu no último sábado o Anápolis por 2-0, resolveu a parada no primeiro tempo, com gols de Toró e também Dudu. Com a vitória, a Ponte chega a 10 pontos, está na 2ª colocação. Tem a mesma pontuação que o Ituano, que lidera a Série C, mas perde nos critérios de desempate. No próximo jogo, Ituano e Ponte Preta se encontram no estádio Novelli Júnior na próxima segunda-feira. Racismo. O meia boliviano Miguelito, de 21 anos, está preso em Ponta Grossa, no Paraná, desde a noite de ontem, após a partida entre Operário e América pela 6ª rodada da Série B. O jogador do Coelho foi detido depois de ser denunciado por injúria racial. O caso ocorreu ainda no primeiro tempo da partida disputada no Germano Krieger. Miguelito, do América, foi denunciado por injúria racial contra Alano, atacante do Operário. Depois do jogo, os atletas foram conduzidos até uma delegacia, onde o jogador do América foi detido em flagrante. Já todas as informações sobre a final da Superliga Masculina, um show de cobertura da CBN, direto do ginásio de Ibirapuera. O jogo terminou com o título do Sada Cruzeiro. E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Pois não, Carlão?
Olá, Júlio Nascimento, bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Enfim, um final de semana de vitória de Ponte, vitória de Guarani, com boas exibições, claro, ajustes necessários, é bem verdade, mas vitórias merecidas, né? A Macaca foi bem contra o Anápolis, fazendo 2-0, o Guarani foi bem contra o Botafogo, sofreu, é claro, teve pênalti, mas o goleiro defendeu, e uma vitória para ser valorizada, e quem sabe agora um novo caminho a ser percorrido pelo Guarani dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, Carlos Eduardo de Freitas, com os destaques, e convidando aqui o nosso ouvinte a mandar a mensagem, participar da nossa programação. 991869070 é o WhatsApp da CBN, 991869070. Mande nome e cidade aqui pro nosso WhatsApp, fica à vontade para participar do nosso CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com o Nilson Belisário. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, pro Lupe e para todo mundo, uma ótima semana. Olha, quem segue pela Moraes Salles tem lentidão sentido Nova Campinas, na chegada à rua Coronel Quirino e no sentido centro, na saída do viaduto Laurão. A rua Irmã Serafina e a Avenida Anchieta tem trânsito fluindo bem pelas duas pistas. A Orozimbo Maia tem uma pequena lentidão pela pista da direita, desde a rua Santos Dumont até a chegada ali à rua Sacramento. Pela pista da esquerda, o motorista reduz a velocidade somente na saída da Avenida Brasil. No sentido norte-sul, trânsito fluindo bem. A Senador Saraiva tem excesso de veículos na chegada à Avenida Benjamin Constant, mas no restante da via o ouvinte segue sem dificuldades. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora 11h17. Conectado com a TIM, líder em 5G, você pode tudo. TIM, imagine as possibilidades. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. IGA Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E não deu pro vôlei Renata ontem no ginásio do Ibirapuera com mais de 10 mil pessoas. A equipe de Campinas até que começou bem, venceu o primeiro set, mas depois
a força do elenco do Cruzeiro acabou vencendo os outros sets e fechando o jogo por 3-1. Cruzeiro conquistou o 9º título da Superliga, enquanto o Campinas, pelo 2º ano consecutivo, fica com a 2ª colocação. Depois da partida, na capital paulista, o técnico Horácio de Leu falou a respeito do jogo e também da trajetória do Vôlei Renata durante a temporada 2024 e 2025. Acho que dá para dividir um jogo talvez em 2 partes. Primeiro e segundo set foi um jogo, terceiro e quarto foi outro. Siempre detalles, incluso cuando nós ganhamos o primeiro set também foi detalles, apesar da diferença. Pero é triste perder, muito triste porque a gente tinha muita ilusão, a gente construiu durante toda a temporada essa ilusão, não foi uma ilusão feita de terça para quarta. E hoje eles fecharam melhor, em segundo e terceiro set eles fecharam melhor, e isso condicionou muito o quarto set. Começamos embaixo, depois fomos de novo para cima, mas já eles haviam ganhado confiança, então já haviam sacado muita diferença. São jogos aí, definidos nisso, em detalhes, e quando você não está fino no detalhe, você perde. Então, que é muito difícil estar aqui, não é simples estar aqui. Nos cuesta muito trabalho, muito suor estar aqui. E isto para mim não é um castigo, isto para mim é uma honra. Estar aqui chegando 2 de 12 e fomos um dos 2. Hubiese desejado ganhar? Claro que sim. Pero isto para mim é uma honra, ter isto no peito é uma honra que me motiva ainda mais para procurar intentar fazer o melhor na temporada que vem e, se Deus quiser, que sejamos nós quem possamos levantar a taça. Emocionado o técnico Horácio de Leu. Infelizmente, eu vou repetir o que eu disse hoje no Bom Dia Cidade. A gente tem uma cultura aqui no Brasil de que o segundo lugar não vale nada. O segundo lugar e o último, na verdade o último não, né? Mas os outros times que não são rebaixados não tem representatividade nenhuma. Mas a gente precisa ressaltar o trabalho que foi feito pelo Vôlei Renata. O projeto tem 15 anos. Em todas as edições da Superliga, durante esses 15 anos, o time de Campinas foi para a fase dos playoffs, bateu na trave ano passado, esse ano novamente. E se chegar todas as vezes, uma hora vai dar certo, uma hora o título vem. E perdeu para uma potência, um time de maior investimento, um time que teve uma leitura de jogo mais rápida, uma reação mais rápida dentro do jogo quando o momento não era positivo para o time do Cruzeiro. Eu digo isso em relação ao primeiro set. O título é do Cruzeiro e o Vôlei Renata tem muitas lições positivas para tirar de mais um vice-campeonato da Superliga, viu, Júlio? Eu tô até aguardando esse comentário para quando a gente for conversar com o André Heller, mas eu tô com o Lupe. Eu acho que assim, é diferente do conformismo. Eu acho que não pode haver de fato conformismo em você sempre chegar e faltar algo na final. Acho que isso tá muito claro. Ano passado e esse ano isso ficou muito evidente que na final falta algo a mais. Mas estamos no caminho de ver um Vôlei Renata campeão. Eu acho que o Horácio de Leu tem toda a razão que o Brasil ele tem uma cultura de não enaltecer o segundo colocado, principalmente em esportes olímpicos. E uma medalha de prata, uma competição de 12 grandes times, é sim uma grande conquista, Carnotti Freire. Olha, ô Júlio, eu vou até neste exemplo que o Lupe disse, né? Só vai conquistar, né? Tem que chegar, uma hora conquista. O André Sanches falava isso, que o Corinthians vivia uma pressão intensa de não conquista em Libertadores. E o Andrés, mesmo controverso, nesta definição ele foi feliz. Ele falou, gente, o Corinthians só vai ser campeão da Copa Libertadores disputando, chegando. E foi assim que conquistou em 2012. Então eu acho que a hora do Campinas vai chegar. Ontem, esse é o lado mais emotivo da coisa, tá? O enaltecer, valorizar sim a campanha. O Vôlei Renata se planejou para chegar às fases agudas da Superliga, contratou o Bruninho, que veio, assumiu a responsabilidade, ou seja, eu acho que a campanha ela foi mais positiva que negativa, diferente do ano passado, quando aconteceu.
na vida do Campinas a chegada final. Eliminou o Cruzeiro, tal, de repente, pumba, tá lá contra o SESI na decisão lá no Geraldão. Esse ano não, o time se fortaleceu e se planejou para chegar à decisão. Só que pela frente tem esse fantástico Cruzeiro, né? E na hora do jogo, hoje até pela manhã nós falávamos, né? O Cruzeiro, quando percebeu o primeiro set ruim, o Felipe Ferraz, o Wallace não tá jogando nada. Gênio. Douglas também não tava bem. Cara, eu vou tirar esses caras. Só que ele olha pro banco de reservas, ele tem peças à altura. O tal do Openkoski, meu Deus do céu. Cara, é brincadeira. Cara, ele jogou demais, ele assumiu demais a responsabilidade. E foi o cara. Pô, o Lucão, há muito tempo, a temporada dele foi boa, mas a maneira como ele protagonizou ontem, assumindo a responsabilidade também como um mega campeão, como um cara diferenciado. Então ele olhou pro banco, o Felipe Ferraz, ele sentiu confiança, os caras que não deveram nada aos titulares e assumiram a responsabilidade. O Cruzeiro foi campeão com merecimento e com um elenco muito forte, coisa que o Campinas ainda não tem. Ele tem um time forte, ele tem 8, 9 jogadores ali do mesmo nível, os demais nem tanto. E o Cruzeiro não, o Cruzeiro tem 12 jogadores que todo mundo ali do mesmo nível mostrou isso ontem, por isso é super campeão. Ontem eu gostei também de ver a torcida, né? Porque o Campinas era o representante do estado na decisão e o torcedor de São Paulo, claro que foram muitos aqui de Campinas, sim, tinha muita torcida do Cruzeiro também, mas o ginásio do Ibirapuera abraçou o vôlei Renata, né? Infelizmente não deu certo, mas é o que o Carlão falou, o time do Cruzeiro é uma máquina. Tá louco. Aliás, presença ilustre de Thiago André Barbosa ontem, né? Aliás, fardado, hein? Fardado de vôlei Renata, com a número 1 do Bruninho. Tava com manto. E isso também tem um peso gigante, viu, Júlio? Porque qual é o tamanho da imagem do Thiaguinho? A televisão mostrando ele com a camisa do time de Campinas. Isso é gigante. Agora vamos aguardar se vai ser feita uma reformulação ou não no elenco. Eu acredito que haverá sim algumas saídas, mas uma base deve ser mantida, eu acho como aconteceu de 24 para 25. Eu acho que depois desse duelo contra o Cruzeiro, eu acho que deverá ter mais qualificação, eu digo, né? Assim, um elenco com jogadores mais iguais, assim, não uma diferença entre o titular e o reserva. É incomum a manutenção de base, assim, por 3 temporadas seguidas. Até o vôlei gira muito, gira né? bastante. Geralmente o atleta fica 2, 3 temporadas. Um ano, né? Mas eu acho que é um caminho, assim. Eu acho que duas, três peças devem mudar. A manutenção da base com qualificação. Exato. Porque ontem o que tivemos, o Cruzeiro nos deu um exemplo, né? O Felipe Ferraz falou, o quê? O Wallace, multicampeão, tá jogando nada. Não, olha lá, tem o menino Openkoski, o Rodriguinho, né? Que jogou muito. O Vacari, né? Entrou muito bem. Vacari, irmão do menino do Campinas também, né? Vacari. Inclusive, ele é do ex, né? Sempre aí os Vacares. Bom, de qualquer maneira, parabéns aí ao Sada Cruzeiro pelo título, 9º título, né? Certo? Isso, 9, né? Se iguala ao Minas, né? Se iguala ao Minas como grande vencedor da Superliga. E o Lucão foi o MVP. Pro Bruninho deve ser estranho, né? Ver o Lucão lá comemorando o título e o Bruninho não, porque os dois sempre foram parceiros de títulos de Superliga. O Bruninho tem 7 na conta. Bom, agora vamos com... Temos boletim de São Paulo? Opa! Então, Bruno Faria, né? Bruno Faria. Está chegando. Bruno Faria está chegando com informações do futebol paulista. Vamos lá. O Palmeiras foi até Brasília para enfrentar o Vasco como visitante e saiu de campo com a vitória por 1-0. O gol do triunfo saiu aos 15 minutos do segundo tempo, em uma bobeada da zaga Cruz Maltina, ao ver Richard Rios pressionar o meio-campista Hugo Moura. Estevão ficou com a bola e rolou para Vitor Roque fazer o único tento da partida. Abel Ferreira confirmou que o atacante tirou um peso das costas e pede calma. O Vitor Roque é isso, é calma, paciência. É um moleque que ainda vai ter pela frente 10, 15 anos, ainda nos vai ajudar muito. Entendo a cobrança de uma parte, então é preciso que ele entenda isso. O clube acredita nele muito, foi uma contratação, já vou dizer, não foi minha, foi da presidente. Ajudamos, educamos, ensinamos. Calma, paciência, que é coisa que hoje em dia nós não temos muito. Quando falo nós não temos muito, mas nós aqui no Palmeiras temos essa paciência, mas é sempre muito bom porque dá acima de tudo confiança. O Santos perdeu mais um confronto pelo Brasileiro e a derrota foi por 1-0 para o Grêmio, fora de casa. O gol saiu aos 31 minutos do segundo tempo, após trapalhada da zaga santista e o atacante Christian Oliveira aproveitar para fazer o gol solitário da partida.
Com o resultado, o Alvinegro segue na zona de rebaixamento, na 19ª posição, com apenas 4 pontos conquistados em 21 disputados. Kleber Xavier lamentou o time desperdiçar muitas chances. A gente não aproveitou os momentos que a gente chegou ao gol do Grêmio, não fomos efetivos, como eu disse antes, e não conseguimos. Foi um jogo que a gente precisava fazer algumas mudanças, né? Porque alguns jogadores estavam muito desgastados. O Roleiser foi um que eu substituí por desgaste também, né? A preocupação principal e a maior com o Roleiser e o Escobar, a gente teve que fazer as 2 substituições após a gente tomar o gol. Mas a frustração é grande, sim. O técnico Luiz Ubeldia ganhou os retornos de Arboleda e Pablo Maia para o jogo contra o Alianza Lima, no Peru, pela Copa Libertadores, na próxima terça-feira. Os 2 jogadores foram relacionados e viajaram para Lima. O meia Oscar, em fase de transição após lesão na coxa esquerda, participou de parte do coletivo e está mais próximo do retorno aos jogos. Ele permanecerá treinando na capital paulista enquanto a equipe viaja. O Corinthians teve um domingo de muito trabalho no CT Doutor Joaquim Grava. Após vencer o Internacional por 4-2 na noite de sábado, o elenco já deu início à preparação para a partida contra o América de Cali da Colômbia, em casa, na próxima terça-feira, pela Sul-Americana. De São Paulo, Bruno Faria. Muito obrigado, Bruno. Bom, vitórias emblemáticas aí de Corinthians e Palmeiras na rodada, né, Carlão? Vitórias importantes. Importantíssimas, né? O Corinthians 4-2 passou por problemas na partida, muita polêmica, né, em virtude do VAR. Eu acho que mais a falta de personalidade da arbitragem do que propriamente o VAR. Mas a vitória em si importante, deixa o Corinthians ligado numa sequência de confiança, porque venceu um adversário muito forte. Eu acho que o Internacional vai brigar lá em cima, né? Está brigando lá em cima, e uma vitória consistente. E o Palmeiras se aproveitou, né, de uma falha na saída de bola do Vasco, aquela coisa que a gente sempre fala, né? Se não tem qualidade para sair jogando, não saia. Né, o Vasco foi lá com o Hugo Moura, falhou demais, e o Palmeiras conseguiu, né? Ficou com a bola, Richard Rios, Estevão e o toque pro Vitor Roque. E uma vitória que dá a liderança pro Palmeiras, né? Gabigol deu a liderança pro Palmeiras. E o Verdão encerrou com 16 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. A rodada vai se estender, mas o Verdão manda no Brasileirão até aqui. E o nosso correspondente já se deslocando, né? Sim. Já em ritmo de Libertadores. Já lista de presentes, né? Já hablando outra língua. Já hablando, Aliás, o Vitor Roque, ele ganhou, né, o gol do Vasco de presente, né? É brincadeira, né? Essa saída de bola... Cara, eu vou falar um negócio pra você. Ser torcedor do Vasco não é fácil. Não. Cara, uma coisa que me chamou a atenção no jogo do Palmeiras, eu acho que as pessoas ainda não entenderam o impacto que o Paulinho vai ter com a camisa do Palmeiras, conforme ele for pegando o ritmo. Ele tá pesadinho aí. Paulinho é diferente. Paulinho é diferente, mas positivo subiu, mas o Vasco melhorou. O Vasco não merecia ter perdido pro Palmeiras. O Vasco criou muitas chances. Jogou sem o Verratti e o Coutinho, né? Poupados, né? 11h30. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Segunda-feira, 5 de maio de 2025. A 3G Capital está comprando a Skechers. A marca de tênis é a terceira maior fabricante de calçados do mundo. Fica atrás apenas da Nike e da Adidas. A transação está avaliada em quase 10 bilhões de dólares e resultará na saída da companhia da Bolsa. A gestora 3G Capital foi fundada por Jorge Paulo Lemann. A Skechers nasceu na Califórnia em 1992 e fatura quase 9 bilhões de dólares ao ano. Os produtos da empresa são vendidos em 180 países. A investigação relacionada a suspeitas de fraude do INSS identificou que 47 imóveis foram comprados pelos envolvidos no esquema entre 2018 e 2025. Ao todo, a transação, ou melhor, as transações, somaram 35 milhões de reais.
Segundo a Polícia Federal, 16 salas comerciais foram adquiridas em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Mais de 5 milhões de reais repassados à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura foram transferidos para a empresa Orleans Viagens, que fez as compras por valores que variam de R$171 mil a R$320 mil. As aquisições somaram mais de 3 milhões. A confiança dos empresários brasileiros ficou praticamente estável no mês passado. O indicador da Fundação Getúlio Vargas caiu 0,1 ponto e fechou abril em 94,1 pontos. Nos grandes setores pesquisados, apenas o comércio apresentou alta. Nos demais, a confiança continuou em declínio. As expectativas avançaram e a avaliação da situação atual recuou. E 13 trabalhadores de uma das maiores mineradoras do Peru foram encontrados mortos numa mina de ouro dias depois de serem sequestrados. A atividade tem desencadeado uma corrida na província de Patás, um dos maiores centros produtores do metal precioso da América Latina. A região está em emergência desde 2024, graças à escalada da violência causada pelo garimpo ilegal. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Vamos falar dos nossos filhos de Campinas, que nos deram muito orgulho nesse final de semana. Quanto tempo que não tinha um final de semana com 6 pontos, hein? É raro isso, né? É muito difícil acontecer isso. O pré-derby, o Guarani ganha do Água Santa, foi a última vitória do Guarani. E a Ponte no pré-derby, alguém lembra? Ela não ganhou do Noroeste lá em Bauru? Se não me engano. Eu vou dar uma confirmadinha aqui. Talvez tenha sido a última vez que a gente falou de 6 pontos no mesmo programa aqui dos times de Campinas. Então fazia tempo. Muito tempo. Fazia tempo e foi um resultado muito importante pros dois times em situações diferentes, mas resultados importantes. A sua memória estava certa, hein? A Ponte ganha no dia 5 de fevereiro do Noroeste, no dia seguinte, no dia 6, o Guarani ganha do Água Santa. É isso. A última vez que tivemos uma dobradinha, 3 meses, né? Uma arredondar para 3 meses, então. A última dobradinha do futebol de Campinas. Em ordem cronológica, a Ponte Preta jogou no sábado e venceu o Anápolis, meu caro Lupe. No estádio Moisés Lucarelli, jogo que marcou o reencontro, né, do torcedor da Ponte Preta com a equipe, e foi a primeira vez que o torcedor viu a Macaca jogando na Série C do Campeonato Brasileiro, porque contra o Retrô, na primeira partida, o jogo aconteceu com os portões fechados. E a Ponte não passou susto nesse reencontro, porque precisou apenas dos primeiros 45 minutos para construir a vantagem e a vitória em cima do Anápolis por 2-0. O primeiro gol foi marcado pelo Toró, de cabeça, e o segundo pelo Dudu, que aliás foi uma das caras novas do time da Ponte Preta. O Emerson Santos foi recuado para a zaga, né? O Simon acabou sendo sacado, inclusive nem sei se no banco de reservas ele estava, eu acho que não. E o Dudu acabou sendo titular e marcou o segundo gol. Na etapa final, a Ponte sofreu um pouquinho, né? O goleiro Diogo Silva fez algumas defesas importantes e a Ponte ficou com um atleta a menos, porque
o Arthur recebeu o segundo amarelo e foi expulso do campo. Mesmo assim, a Ponte não teve dificuldades para segurar a pressão da equipe do Anápolis. Depois da partida, técnico Alberto Valentim falou sobre o jogo e também sobre a expulsão do lateral esquerdo Arthur no segundo tempo de jogo. Mais um jogo que era importantíssimo vencer, mais uma final pra gente, que a gente tá, na prática, a gente tá tratando todos os jogos, a cada jogo uma final. É um jogo com a nossa volta da torcida, um jogo que nós precisávamos somar, um jogo que nós precisávamos reequilibrar, até pelo primeiro tempo que nós fizemos fora, que não foi bom. Então era de dar a prova, mais uma vez, que o nosso time vai ser um time equilibrado, que vai ser um time que precisa oscilar menos possível. E é um time que tinha que obedecer às fases do jogo, que tinha que procurar mostrar que a nossa força em casa. Então acho que muito positivo dentro daquilo que nós esperávamos. No segundo tempo, com um a menos, dificulta ainda mais aquilo que nós tínhamos de ideia, de que continuar jogando, de continuar marcando o médio alto o adversário, mas todos estão de parabéns porque a entrega foi muito grande, então estou muito feliz com a performance e obviamente com o resultado. Uma das coisas que nós temos cobrado muito, um dos pontos importantes é terminar sempre com 11, porque faz falta, né? Um jogador importante como é o Arthur, né? Porque você tem que sacrificar outros dois, eu até falei da resposta minha anterior. Sacrifica. E o Arthur é um jogador que te dá defensivamente, ele te dá ofensivamente, ele tem chance de gol, finaliza, cruza. Então a gente perdeu um jogador importante e atrapalhou. Ali depois vamos ver com calma, faltou um encaixe de marcação ali de quem não estava participando ativamente da fase ofensiva para que esse jogador não recebesse essa bola livre, né? Um encaixe ali, um ajuste já feito na hora do jogo, que nós vamos depois fazer com os atletas. E infelizmente ele estava já com o amarelo e acabou sendo expulso. Eu acho que essa expulsão do Arthur foi o ponto fora da curva, né? Da atuação da Ponte Preta, que não teve tanto trabalho. Repito, a Anápolis teve algumas boas chances no segundo tempo, mas não teve tanto sofrimento assim pro torcedor da Macaca. A Ponte aparece na segunda colocação na classificação da Série C com 10 pontos. Ela tem 3 vitórias, um empate e ainda não perdeu. Marcou 6 gols, sofreu 2, tem um saldo positivo de 4. Coincidentemente, é a mesma campanha do Ituano, só que o Galo de Itu, ele leva vantagem nos gols marcados, 7-6 da Ponte Preta. E justamente o Ituano é o próximo adversário da Alvinegra, segunda-feira que vem, jogo que acontece lá no estádio Novelli Júnior, às 7:30 da noite. Eu vi uma análise do nosso colega Heitor Esmeriz no GE. Globo. Eu queria saber se o Carlão concorda. O título era O Início da Ponte. É o início que se esperava de quem carrega um dos favoritismos dentro da competição. Você vai nessa linha também, Carlão? Olha, o investimento da Ponte é investimento de brigar pelo acesso. Isso é evidente. Só que ultimamente a Ponte tem cumprido aí tantas campanhas ruins que eu não acreditava no início tão promissor assim, de uma arrancada tão importante nestas primeiras rodadas. Eu não vou muito na linha assim, não faz mais que obrigação. Cara, é difícil. Série C é muito complicado. Pô, a gente tem aí o Guarani, que é um candidato também, ainda patinando. Você tem o Botafogo da Paraíba, que tem um investimento ainda com dificuldades dentro da competição. Então a Ponte vai cumprindo um bom papel ao lado do Ituano, né? O Maringá também, outra equipe que tem aparecido bem. E a Ponte, ela fez um jogo consistente contra o Anápolis. Gostei da Ponte, principalmente no primeiro tempo, se impondo, fazendo prevalecer a qualidade, o fator campo também. Quando teve dificuldades, principalmente ali no segundo tempo, porque aí virou um embate, né? O menino do Anápolis, vou pegar o nome dele aqui, o Neto Acará. Acho que ele deu umas 4, 5 finalizações, ou de cabeça, ou chutando. No tempo. Isso massa. E o Diogo Silva apareceu em todas, né? Então, contra o Retrô foi assim também. Nos piores momentos da Ponte, o Diogo foi lá e deu conta do recado. Contra o Anápolis também, a mesma situação. Isso eu falo nos jogos dentro de Campinas. E aí, o ponto fora da curva realmente foi o Arthur. Eu acho que um jogador da qualidade do Arthur, com a experiência que tem, o que ele
representa para esse time da Ponte Preta. O próximo jogo, que é uma decisão, um jogo com ingredientes diferenciados. Pô, ele vacilou, né? Ele pisou na bola, deu mancada. É algo para se conversar, porque o jogo lá em Itu é um jogo importantíssimo. É um jogo que, se fosse num final de semana, eu tenho certeza que a Ponte levaria ali uns 2.000 torcedores para Itu, em virtude da empolgação, em virtude desta boa campanha, né? Como é segunda-feira, eu acho que vai um número menor. Mas, cara, é um jogo pesado e a Ponte não vai poder contar com o Arthur, que é realmente essa referência que o Alberto Valentim falou. Ele é um cara importantíssimo na defesa, seja como lateral, seja como zagueiro. Ofensivamente, ele é uma peça importante. Então, foi algo, ou é algo que o Alberto vai precisar conversar. Eu acho que vale a pena um debate com o Arthur sobre este lance. Um jogo tranquilo, uma vitória encaminhada, em que a Ponte poderia até ter feito um placar maior, e com um a menos, se o Anápolis faz um golzinho ali aos 40, ia ser um perereco para segurar o resultado. E tem outro problema, que a gente vai falar ao longo da semana, que o Danilo Barcelos disse nitidamente na entrevista pós-jogo ali, não tô ainda 100%, eu tô recuperando de um trauma, que era até uma lesão que ele nunca tinha passado. Então, assim, quais serão as condições reais, né, do Danilo Barcelos para esse próximo jogo da Ponte, duelo direto contra o Ituano, fora de casa? E eu encontrei o Danilo, né, quando ele tava subindo pro vestiário. Só me lembra, você lembra o local do trauma? Aqui, ó. É a parte de dentro da coxa. É um trauma na parte de dentro da coxa esquerda, se não me engano. A Ponte, ela tem tido umas lesões incomuns, né? Mas ali, o que eu entendi? Acho que foi uma pancada, foi alguma coisa parecida, porque... se é o trauma, acho que é... Quando no final do ano eu operei das varizes. E aí a perna fica roxa, né? Sim, tá. Fica com hematoma. E era um hematoma bem semelhante, gigante, Júlio. Tomava praticamente aqui toda a parte interna da coxa esquerda, se eu não me engano, e já estava um pouco mais claro, ou seja, realizando o tratamento, passando pomada. Só que ele falou que esse trauma que ele sofreu na coxa desceu ali próximo também à panturrilha. Então, assim, tava ainda bem roxo, você via que tava roxo. Só que já não tava mais com as dores, né? Porque no momento que fica muito roxo, dói. Então ele meio que... Ele até disse na entrevista no final do jogo, né? Até aceleramos aí um pouquinho do processo para eu poder ficar à disposição. Mas foi bem estranho. E é uma imagem de uma lesão, assim, bem feia, assim, né? A parte roxa do músculo aqui na perna. Então, e vai para um jogo pegado agora contra o Ituano. Fora de casa, valendo liderança. Então, olha o tamanho do problema, né? Dessa expulsão do Arthur. É algo que não pode acontecer. Se é um jogo classificatório, porque uma derrota lá em Itu, uma eventual derrota, não vai gerar tanto impacto, eu acho, na sequência da Ponte. E é algo que pode acontecer. O Ituano é o líder hoje. Tem time para derrotar a Ponte. Então o Arthur, que é um jogador importante, pisou na bola. Tem que levar um puxão de orelha, assim. Uma liderança dupla, vai. Aliás, mais que isso, né? Acho que são 4 times. Eu respondo já pra você. É uma liderança tripla. O Maringá tá aí, porque você tem o Maringá também com 10 pontos. O Maringá, time do Maringá. O Maringá 3 vitórias, né? Tá todo mundo empatado. O Maringá, ele tem um saldo de gols menor do que Ponte e Ituano. O Maringá tem 3. Ponte e Ituano estão empatados com 4 no saldo de gol, que é o primeiro critério de desempate. E qual que é o segundo? Gols marcados. O Ituano tem 7, a Ponte tem 6. Por isso que o Ituano lidera a Série C e a Ponte vem na segunda colocação. Maravilha. A gente vai falar, gente, durante a semana sobre GE, sobre outros assuntos. Tem vários assuntos. Projetar mais. Toró. Ao longo da semana a gente vai... Esse aqui criticou o Carlos Eduardo de Freitas quando foi contratado. Falou assim, meu Deus, Toró. Quem que aguenta? Eu falei, calma, Carlos. Como diz o William Cabelo, como é? Eu não disse isso. Eu não disse isso. E só um detalhe, eu tava conversando, eu vou ali quando tava atravessando os lados, encontrei o Gramari. Grande Gramari. O Gramari que participa aqui da nossa transmissão. E eu tava ali trocando uma caixa com o Gramari, que a Ponte, ela vai ter pela frente aí os concorrentes, que sempre são favoritos. Guarani, o próprio o Botafogo da Paraíba, o Náutico, o CSA, que não estão vivendo uma fase legal nesse início de campeonato, mas são potências da divisão. Então, até tava comentando com o Gramari, esses jogos, né, com todo respeito, pelo amor de Deus, Anápolis, Brusque, tem que matar. Confiança, você tem que vencer, porque aí quando chegar nos confrontos mais difíceis, tem aquela gordurinha. Né? Maravilha, meu caro Antônio Lupi. Muito agora obrigado 11 horas e 46 minutos.
2025. Nosso time entra em campo para te contar cada história do futebol. Em cada canto do planeta, ecoando o nosso grito de gol. Para você vibrar e se informar. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 48 minutos. Antônio Lupe, a vitória do Guarani importantíssima na estreia do professor Marcelo Fernandes. Eu vou repetir o que eu fiz na manchete. Ufa! Saiu a primeira vitória do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. A situação já estava trevosa, né? Como diz o William Cabelo. Mas com a chegada de Marcelo Fernandes, com a chegada dos novos profissionais, parece que isso deu uma motivação diferente, porque o Guarani, enfim, conquistou a primeira vitória na Série C. Venceu o Botafogo da Paraíba por 2-1. Gols marcados por Emerson Barbosa e também pelo Denis Júnior, mas Rafael Bilu também teve uma boa atuação. Você trabalhou aqui na nossa jornada esportiva, Júlio Nascimento, acho que vai corroborar com o que estou falando aqui para os ouvintes do CBN Esportes. Rafael Bilu foi muito bem. E após a vitória por 2-1, e ela teve aí um certo drama, né? Porque Camilo, lembra de Camilo? Lembro. Camilo perdeu o pênalti, Andrei fez a defesa e o gol do Botafogo foi marcado por Henrique Dourado, numa falha do goleiro do Guarani. E esses foram assuntos na entrevista coletiva: a vitória e a atuação do goleiro do Bugre na vitória em cima do Botafogo por 2-1 do Guarani. Eu tô muito feliz com a vitória. Foram 3 dias muito intensos, né, aqui em Campinas, mas tô muito feliz. Eu, quando cheguei, falei isso eu tinha visto os jogos do Guarani, principalmente contra o Caxias, a equipe ficou com a bola no pé, mas não finalizava. Nós procuramos esses 3 dias montar a equipe já para não escolher nem nada de certo ou errado. A gente procurou manter a mesma equipe, que a gente sabe que são jogadores de qualidade. E olhando o adversário, a gente trabalhou muito esse aspecto de dar volume ofensivo, entendeu? Para que a gente finalizasse mais, finalizasse a jogada, terminasse a jogada, sabe? A mudança de atitude. Eles estavam com uma carga muito, muito grande nas costas, né? Dessas 3 derrotas, não mereciam isso, muito menos o Guarani, né? E eu acho que o grupo respondeu bem, muito bem. O grupo se empenhou muito nesses 3 dias. A gente trabalhou muito questão de duelo, por cima, por baixo. Acho que hoje já foi uns números melhores. Precisamos muito melhorar. Não tem nada bom aqui. A gente está muito com o pezinho no chão. A gente sabe que o campeonato é difícil. A gente vai trabalhar muito para tirar o Guarani, como você falou, dessa situação ainda de lá embaixo, né? O lugar do Guarani é lá em cima e a gente vai trabalhar para isso. Total confiança. O André é um excelente goleiro, já provou isso em vários clubes que passou. Eu acho que não só ele, mas por tudo que aconteceu em Caxias, a ansiedade dele era muito grande, então ele não queria em nenhum momento, trabalha muito, trabalha duro. É um cara que não esmorece um momento, sempre quer o melhor pro Guarani. E, cara, acho que foi especial para ele, né? Por mais que aconteceu aquilo no primeiro tempo ali, aquilo ali é uma questão de ansiedade, né? O jogador tá querendo acertar, acaba indo o zagueiro junto com o goleiro, então isso aí precisava tirar essa carga das costas, né? Que a equipe precisava dessa vitória. Acho que foi bom para todo mundo, pro Andrei principalmente. Depois fez uma grande defesa no pênalti. A gente tem que dar credibilidade, pois é um grande goleiro e
é trabalhar, como eu falei, trabalhar. Acho que o importante era ganhar esse jogo. Ganhamos esse jogo, agora foi o que eu falei lá dentro. Ninguém vai abaixar guarda, não tem nada disso. Nós temos muito trabalho para fazer aqui ainda, nós estamos em construção, temos muita coisa para resolver, mas se Deus quiser a gente está no caminho certo. E a vitória também foi importante na tabela de classificação. Com os 3 pontos, o Guarani saiu da lanterna e pulou para a 15ª posição. Além de sair da última, o Guarani também deixou a zona do rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Bugre volta a jogar no Brinco de Ouro contra o São Bernardo. O duelo acontece no sábado, dia 10, às 5 da tarde, Júlio. Olha, temos muitos assuntos também para falar da Guarani. O primeiro ponto é sobre o Andrei. Queria começar pelo Andrei. Até vi um vídeo agora de manhã publicado pelo Guarani nas redes sociais, ele chegando no vestiário. E todo mundo indo lá cumprimentar o Andrei, a começar pelo Arzu. Repito, uma baita contratação do Guarani, muito bom profissional Arzu. 25 anos, ninguém fica 25 anos trabalhando no Santos se não for muito competente. Então o Arzu ele tem uma missão grande aí, que é lapidar esses goleiros do Guarani. E aí depois todo mundo ali vai lá, abraça o Andrei. Até a própria entrevista dele aqui pra Adriana foi uma entrevista forte, onde ele admitiu que estava muito incomodado com a falha em Caxias. E aí vem a coletiva, o Marcelo Fernandes fala: olha, o Andrei, ele tá ansioso pra mostrar esse valor. E a gente percebe que muitas decisões dele, né, Carlão, foram decisões de alto risco no Guarani. Mas de repente é o momento de abraçar o Andrei, porque não tem outro goleiro. A gente percebeu alguns equívocos nas saídas, né? Nas bolas aéreas, assim, às vezes ele titubeando, saindo, hesitando, né? Saindo antes, tal. Tanto é que o gol do Botafogo foi uma falha, mas vamos ficar com o pênalti, né? Defendido, foi algo importante. Batido pelo Camilo, que é um jogador experiente, é um cara que jogou até em seleção brasileira. Então, é valorizar este feito e agora com a vitória, com o pênalti defendido, aí sim, corrigir estas falhas, né? Minimizar os erros, acalmar, deixar essa ansiedade de lado, para aí sim ser o verdadeiro Andrei, que foi bem no Campeonato Capixaba, né? Eleito aí o melhor. E outra coisa, né? Destaques para os jogadores que não vinham bem. Né, o Emerson, depois de ter feito um belo Campeonato Paulista, começou muito mal a Série C, mas ontem brilhou, fez gol, aliás, um belo gol, uma bela trama ali com o Pablo Baianinho, a finalização perfeita também. E o Denis Júnior, né, o atacante, ele necessita de gols e ele ter feito também já abre a porteira nesta Série C. Então, uma vitória assim que pode abrir um caminho diferente para o Guarani, né? Um caminho de confiança, um caminho de um ambiente mais leve de trabalho para o técnico Marcelo Fernandes tocar, né? O projeto dele, o Andrei agora vivendo um outro momento, que o Emerson seja o Emerson do Paulistão, que o Deni volte a balançar as redes como balançou no Campeonato Paulista, outros jogadores também recuperando a confiança para o Guarani engrenar nesta Série C, e tem um jogo para engrenar. Né? O São Bernardo é isso, o São Bernardo é aquilo, mas do outro lado é o Guarani no Brinco de Ouro, e um Guarani que está ali pronto para embalar dentro da competição. Uma vitória que pode ser aí a alavanca para o Bugre recuperar dentro do campeonato. Tem um outro ponto também, Júlio, não sei se você teve a oportunidade de ouvir a entrevista inteira do Marcelo Fernandes. Sim. E que também vai gerar uma discussão aqui, principalmente no que se diz a esquema tático e meio campo. Posicionamento, porque ele foi perguntado, o Anderson Leite jogou com a 8, se não me engano, né? Ele não foi o 10 e ele foi utilizado como um segundo volante, ou seja, ele não estava atuando como 10 quando o professor Maurício Souza passou pelo estádio Brinco de Ouro da Princesa. E aí vem a coletiva e o Marcelo Fernandes, ele fala o seguinte, coloquei o Caio Melo um pouquinho mais à frente e o Anderson Leite vindo de trás, porque eu entendo que o Anderson Leite rende mais nessa posição, e ele também falou que não estava à vontade para jogar como 10. Eu não gosto de ficar falando isso porque o professor Maurício já nem tá mais aqui, então assim, mas eu acho que existia ali um conflito de ideias e de pensamentos entre elenco e a antiga comissão técnica do Guarani, que é um ponto que a gente pode analisar durante a semana também. Só que aí é claro que todo mundo quer jogar, né? Então talvez ali na ânsia de querer jogar, o Maurício deve ter chamado Anderson.
Você consegue fazer ali um trabalho de 10, um cara para se aproximar dos atacantes, você tem força, tem potência, consegue fazer isso para mim? Aí o cara pensa... Lá dentro, né? Na verdade, eu não consigo, né? Mas, professor, claro que consigo. Tal. Então, talvez, eu acho que o Anderson, querendo jogar, querendo participar, ele não teve talvez a personalidade para confrontar com o Maurício, para falar, Maurício, professor, essa não é a minha. Eu sou o Anderson Leite, eu cheguei ao Guarani como segundo volante, indicado pelo Humberto Loser, através de uma boa campanha que eu fiz no CRB. Então, eu vou render melhor como segundo volante. Vou tentar de 10, mas não é a minha. Então foi aquele questionamento do primeiro jogo, né? Contra o Maringá, e não só, no Paulistão contra o Velo Clube também, o Anderson Leite jogou de 10, e o Maurício na coletiva, né? Contra o Maringá, ele falou, não, o Anderson Leite, vocês vão ter que se acostumar, né? A acompanhar o Anderson Leite de camisa 10 encostado nos atacantes. Esse é um assunto bem polêmico, porque o Loser, que foi quem trouxe o Anderson Leite, ele explicou várias vezes que na Chape ele era 10 também, né? Ele começa a carreira como 10. Mas é isso, às vezes o jogador ele migra para uma posição onde ele se sente melhor e de repente, apesar de ter jogado muito tempo como meia, o Anderson Leite agora se vê como volante. E até legal que o Marcelo Fernandes explicou que a ideia é inverter ele, o Caio Melo, né? Porque o Caio Melo se sente melhor mais à frente. E o Caio, mesmo sendo um volante, dos volantes, ele é o cara que tem uma chegada mais qualificada, porque tem uma bola parada, chuta. Falta chutar, cara. Série C, você tem que abusar das finalizações. E o Caio, ele tem uma vantagem com a chegada desses novos profissionais, porque o Farney Coelho era do Ipiranga e o Caio tava no Ipiranga no ano passado, ou seja, ele também já conhece. É claro que ele não vai interferir na escalação, mas ele pode falar, ano passado, o Marcelo, com o Ipiranga, o Caio jogava assim, ele foi bem, porque ele, se não me engano, ele fez todos os jogos do Ipiranga na Série C do Campeonato Brasileiro e quase subiu, hein? Perdeu um jogo pra Ferroviária, se não me engano, lá em Araraquara, e aí o show do Carlão, que fez 3 gols, que hoje tá na própria Ferroviária. Sabe que o Caio Melo jogou no Sub-23 da Ponte? Jogou no Aspirantes, naquele? Aquele time do Aspirantes lá, do Brasileirão Aspirantes. Você tá brincando? Verdade. Então ele... Nossa, aquele time era ruim, hein? Não, mas aí mas no primeiro ou no segundo? Foi uma passada. O último. Foi o último Sub-23. O último era ruim, mas o primeiro era bem ruim. Foi uma situação bem complicada. Ele deu uma entrevista falando que tava pensando em parar de jogar até nessa época aí. Foi um período bem conturbado na vida Ele é bom jogador, Caio Melo. Eu gosto dele. É um cara que tem ajudado desde o Campeonato Paulista. Eu percebi assim, a coisa do chute, aquele jogo no Morumbi, Lupe. Ele acertou uma bola na trave, né? Contra o São Bernardo também, contra né? o São Paulo. Contra o São Bernardo também passou raspando, uma coisa assim. Foi um chute quase. Foi a melhor chance do Guarani. Eu lembrei. No jogo, assim, naquele período. Foi um cara que eu falei, Caio Melo é bom jogador. Maravilha. Bom, gente, durante a semana a gente fala também do próximo compromisso do Guarani, duelo contra o São Bernardo no Brinco. No Brinco. Sábado às 5, ó. Lá, hein? Presença de bom público, hein? Você corrigiu? Sim. Expectativa, né, de um bom público. A expectativa é de um bom público, porque mais uma vez o Guarani fez a promoção de ingressos, né? Fechou o tobogã de cima, né? Mas na cabeceira sul tava R$10 a inteira e 5 a meia. Eu não via o público ontem ser 2.000 e alguma coisa. É quase 3.000. Mas o horário também não era legal, né? O domingão à noite ele derruba, né? E a campanha. Agora, contra o São Bernardo, a expectativa de mais torcedores, né? Pra até ajudar nessa reação do Guarani. Seria importante, né, Júlio? Seria, sem dúvida nenhuma. Bom, gente, 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta, às 11 horas com o CBN Esportes. Boa semana a todos vocês. Grande abraço. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br.